A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Todos vocês são, como sempre, bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Você, sua família, seus familiares, todos bem-vindos ao nosso programa, nosso podcast A Bíblia Fala. E hoje nós estamos no episódio 47. E hoje nós vamos voltar ao tema que sempre nós estamos aqui, com o tema da escatologia. O tema nosso hoje vai ser a Igreja e a Grande Tribulação. A Igreja e a Grande Tribulação. Eu quero inicialmente falar para vocês o seguinte: desde a época de Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, até o ano 1800, mais ou menos 1820, 1830, então, todo esse percurso desse tempo, de lá até 1820, 1830, toda a igreja do Senhor, toda a patrística, os pais da igreja, eram pós-tribulacionistas. Então, era a igreja, quer dizer, tudo que compunha a igreja, tinha o entendimento de que, conforme a palavra de Deus diz, que a igreja passará pela grande tribulação. Isso até bem recente, quer dizer, até 1820, 1830 mais ou menos. E nós temos aqui uma lista aí, não é extensa, mas só mencionando alguns dos pais da igreja. Nós temos aí a literatura de Didaquê, que era o ensino dos 12 apóstolos, era totalmente pós-tribulacionista. Justino, de 100 a 165, e ele viveu, também pós-tribulacionista. Irineu, de 130 a 202. A literatura também, o pastor de Hermas, de 140 a 160, na nossa era. Hipólito, de 170 a 236. Cipriano de Cartago, de 200 até 258, Lactâncio, de 240 até 320, na nossa era, Vitorino, de 250 até 303, Efrem, de 306 até 373, Cirilo, de 313 até 386, Ticônio, de 370 até 390, e o último que eu citei aqui, Gregório o Grande, que foi de 540 até 604. Tem vários outros que nós não citamos aqui, não são tão conhecidos como esses de antes. Bem, e aqui então, conforme eu disse, toda a igreja, toda a patrística, todos os pais da igreja, o ensino da palavra de Deus, inclusive o ensino do Antigo Testamento, o ensino do Novo Testamento, tudo tem o ensinamento de que a igreja sofrerá no futuro, que está pertinho de chegar agora, o período da grande tribulação. Isso é inquestionável, isso é histórico, isso são registros históricos. E houve também alguns, um lá, outro cá, mas assim, bem melindre mesmo, bem melindroso. Apareceu em 374, Efraim, o sírio, que ele tinha dúvidas a respeito, se a igreja era pós-tribulacionista, se era se tinha entendimento de que Jesus vinha antes da tribulação ou não. Depois temos também o registro também de John Gill, de 1754, já próximo de 1800. Ele foi um comentarista e ele procurou ensinar também uma posição pré-tribulacionista, que a igreja não passaria pela grande tribulação. Ele era um comentarista bíblico, E depois, então, de 1800, que é a nossa questão para cá,
na polêmica, né? Nós tivemos aí Lacunza, que era um católico chileno. Ele procurou demonstrar também, sem muito sucesso, que a igreja seria pré-tribulacionista, ou seja, a igreja não passaria pela tribulação. E depois dele tivemos o Edward Irving, que foi de 1792 até 1834. Ele tentou também demonstrar a validade da doutrina pré-tribulacionista. Também não teve muito alcance. Depois disso, que entra mais na história, nós tivemos uma jovem de 15 anos, essa jovem chamada Margaret MacDonald. Ela nasceu em 1815 e foi até 1840, da nossa época. Então, com 15 anos de idade, ela teve algumas experiências místicas e profetizava. Então, ela profetizou a respeito da divisão da vinda de Jesus Cristo em duas partes. Mas nada de Bíblia, nada de comprovação bíblica, foi só uma pretensa, né, palavra profética. E juntamente lá naquela época ela tinha uma ligação com os irmãos de Plymouth, tá? Que isso é na Europa. Bom, durante esse tempo aí dos irmãos de Plymouth, então veio o mais famoso então, que foi o John Nelson Darby, que foi de 1800 a 1882. E ele então foi um sistematizador, né, do dispensacionalismo, ou seja, aquilo que a Margaret MacDonald tinha profetizado, né, e que John Nelson Darby tomou como alguma coisa de Deus e começou a pregar sobre aquilo, sobre a divisão da vinda de Jesus em duas etapas, que Jesus não vinha depois da tribulação, mas seria antes e tal. Então, ele criou um sistema chamado dispensacionalismo, que trata, né, das eras não só da igreja, mas como também desde o início da criação, um sistema de dispensacionalismo que atingiu aí a escatologia. Bom, então, desse Nelson Darby, teve contato com o que nós conhecemos como o Cyrus Scofield. O Cyrus Scofield, ele fez uma Bíblia e encheu essa Bíblia dele de referências, quer dizer, de estudos dele, né? E ele sistematizou e ele mandou imprimir essa Bíblia. Essa Bíblia tinha algumas anotações referentes àquilo que John Nelson Darby tinha dado como certo, por causa daquela profecia da Margaret MacDonald, que a igreja não passaria pela tribulação, pela grande tribulação, mas viria antes disso. E então, dessa época para cá, essa Bíblia de Scofield, ela teve uma aceitação muito grande na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E ele viajava todos os Estados Unidos com sua Bíblia de referência, com essas notas de rodapé sobre a teoria do pré-tribulacionismo, até aquela data, então. Então, até essa data, praticamente nada sobre pré-tribulacionismo. A igreja, de lá, do início, até essa época, tudo era pós-tribulacionismo, quer dizer, a igreja passa pela grande tribulação. E depois disso, veio um J. Campbell Morgan. Ele é de 1863 e faleceu em 1945. E depois de algumas amizades aí, vamos dizer assim, né? Alguns namoros com aquilo que tanto Darby como o Scofield falavam, né, na doutrina da sistematização do dispensacionalismo, que tratava do pré-tribulacionismo, quer dizer, que a igreja não passaria pela grande tribulação, e ele teve algum tempo namorando e tal, depois ele terminou dizendo assim, olha, e isso é depoimento do Campbell Morgan, ele disse assim: conheço bem esta doutrina. Que doutrina? A doutrina do pré-tribulacionismo,
que tanto John Nelson Darby tinha sistematizado, como Scofield tinha colocado na sua Bíblia, como nota de rodapé, defendendo essa posição pré-tribulacionista. Mas notas de rodapé, não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, entenderam? Bom, então ele disse assim, depois de ele fazer muitos estudos e tal, ele disse, olha, conheço muito bem, naquela época, esta doutrina, a doutrina do pré-tribulacionismo. Então ele disse assim, eu estudei profundamente este assunto e percebi o erro de tal ensino. A ideia de uma vinda secreta de Cristo, à parte, é uma divagação da interpretação profética e não dispõe de absolutamente nenhum fundamento bíblico. Isso foi que o Campbell Morgan falou a respeito da doutrina pré-tribulacionista. Bom, de lá para cá, então, houve alguns eventos na história, já mais próximo de nós, que provocou, assim, uma disseminação extremamente grande da doutrina pré-tribulacionista. Nós vimos, então, na primeira, foi aquela chamada visão do Olav Rode, na Noruega. Isso foi em 1952. Então ele disse ter tido uma visão, né, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Então soltou naquela época aí um panfleto que foi depois radiofonizado, chamado A Última Trombeta. A Última Trombeta ainda existe ainda em gravações mais recentes, mas ela decorre aí dessa visão que ele disse que teve em 1952 sobre o desaparecimento da igreja. Né? Uma coisa que a Bíblia nunca menciona em lugar nenhum, que Jesus vinha secretamente, a igreja desaparecia, tal, coisa que é totalmente extra-bíblica e antibíblica, porque a Bíblia não faz menção disso em lugar nenhum. Depois dessa época, então, da última trombeta, do disco A Última Trombeta, nós temos o evento que foi uma explosão, né, dessa doutrina, foi com a série Left Behind, Os Deixados para Trás. Ela teve uma escrita de 12 volumes a partir de 1995, já bem recente. Então, essa série Deixados para Trás soltou esse livro, essa obra vendeu aí centenas de milhões de exemplares. E aí divulgou demais essa questão da doutrina aí do pré-tribulacionismo. E até fez tanto sucesso que foi feita também uma pequena série também do Deixados para Trás. Eles fizeram 3 filmes, né, que teve também bastante sucesso, já no início dos anos agora 2000. E mais propriamente, quer dizer, depois disso para cá, existe uma grande denominação brasileira, não sei se é maior, provavelmente seja maior, e ela investiu também pesadamente nessa posição do pré-tribulacionismo, que a igreja seria arrebatada invisivelmente, né, a vida de Jesus Cristo seria dividida em duas etapas, 2 fases, né, e que Jesus Cristo viria antes da grande tribulação. Coisas que, eu repito, não tem nada na Bíblia diz a respeito disso. Então, essa grande denominação brasileira, ela assumiu essa posição e fez uma literatura pesada, como faz até hoje. Inclusive, agora, nos últimos 5 anos, ela soltou muitas obras, principalmente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Essa literatura pesada aí sobre o pré-tribulacionismo. Aí o que aconteceu? Encheu praticamente toda a face da terra com essa doutrina. Entenderam? Bom, isso aí, por isso que de vez em quando a gente vê alguns vídeos aí na internet dizendo assim, que tem aquela igreja que está reunida, né? De repente some algumas pessoas. Então, ele fala do arrebatamento secreto, que a Bíblia nunca mencionou em lugar nenhum. Fala da divisão da volta de Jesus Cristo em 2 etapas,
que a Bíblia não faz a mínima menção disso também aí, e que Jesus Cristo viria antes da grande tribulação, que a Bíblia também não faz menção em lugar nenhum disso aí. Bom, com isso, mais recentemente, então, né, chegou no ano de 1990, mais propriamente 1982, foi quando a minha amada esposa me sugeriu, já que eu gostava desse tema, sugeriu que eu escrevesse um livro. Falei, não, para ela, eu não tenho condição de fazer isso, não sou escritor, não tenho condição de fazer isso. Mas em 1990 acabou saindo, né? Eu consegui, pela graça de Deus, editar o livro A Segunda Vinda, que causou um reboliço muito grande aí em algumas denominações, inclusive seminários evangélicos, né? Seminário teológico. E na verdade, esse livro, tão só pela pesquisa que eu fiz, da época aí, que me indignou um tanto, porque não tinha literatura, porque toda a literatura que tinha aqui no Brasil era a respeito dessa posição pré-tribulacionista. Por isso que todo mundo que convertia aqui no Brasil já convertia dentro dessa doutrina, já convertia recebendo essa doutrina como se fosse uma doutrina bíblica, sendo que não é. Mas aí, na época eu fiquei indignado e consegui, então, em 1990, soltar esse livro, né? A Segunda Vinda, que inicialmente se chamou A Segunda Vinda, uma análise do pós-tribulacionismo, e agora, na recente edição que foi feita agora em 2022, que é a Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento. Bom, então tem algumas coisas para comentar aqui a respeito. A primeira coisa que começou a haver um debate muito grande entre a posição pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Aí na internet você vai ver que tem vários canais que aconteceram esses debates, e esse livro ele se tornou assim um precursor desses debates escatológicos que acontecem hoje em dia, aí, porque até a época de sair esse livro, não existia um livro dessa posição que fosse um livro, vamos dizer assim, um livro que debatia o assunto. Esse foi o primeiro. Então tem algumas coisas para falar a respeito. A doutrina pré-tribulacionista, ela coloca, então, a igreja diferente da nação de Israel. Existia, na verdade, uma certa divisão antigamente, mas Paulo fala em Efésios, capítulo 2, que quando Jesus Cristo veio, ele quebrou a barreira de separação que existia entre judeus e gentios. Então, desses dois povos, judeus e gentios, ele fez um povo só, e constituiu desses dois povos a igreja, chamada a Igreja de Jesus Cristo. E o único povo que Deus tem, o único povo que Jesus Cristo tem, é exatamente esse, a igreja. Não existe nada mais. Deus não tem dois povos, ele tem um povo só, que é o povo salvo. E quem não é salvo, ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estão aí no mundo perdido. Mas quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passou a ser filho de Deus, né? E parte da igreja. Então a igreja hoje, ela é constituída de gentios, que são os gentílicos, né, de todas as nações da terra, e também a nação judaica, os judeus. Então a igreja que compõe a igreja, judeus e gentios. Mas os pré-tribulacionistas continuam separando ainda, quer dizer, aquilo que Deus uniu, né, quebrou essa barreira da separação, os pré-tribulacionistas continuam ainda dividindo, fazendo uma diferença muito grande entre Israel e igreja. Não tem nada a ver também historicamente. Então chamam até de a igreja gentílica. Quer dizer, como se Jesus tivesse uma igreja gentílica e uma igreja judaica. Não tem nada disso na Bíblia. A igreja é a igreja do Senhor. Não é uma igreja gentílica. É uma igreja
universalmente, quer dizer, de pessoas de todos os povos da terra. E ele chega até um ponto de fazer um exagero muito grande. Eles colocam, a igreja não pode passar pela tribulação, a igreja é como se fosse assim, uma coisa assim tão especial que talvez aí se igualasse ao próprio Jesus Cristo. Então, eu até chamo, quando as pessoas mencionam isso, eu chamo até de que as pessoas estão idolatrando essa, que eles chamam de igreja gentílica. Então, já tem uma eclesiolatria, quer dizer, uma adoração, né, uma adoração entre aspas, né, adoração da igreja, que eles chamam de igreja gentílica. Mas não tem nada disso. Jesus tem a igreja, que é uma igreja universal, ela é composta de todos os crentes que creem em Jesus Cristo e que seguem Jesus Cristo em todas as nações da terra. Por isso ela é uma igreja universal, quer dizer, é uma igreja de todos os povos, nações, tribos e línguas, tá bom? Então, a igreja também, quero enfatizar uma coisa aqui. A igreja de Jesus Cristo, ela é composta também, quer dizer, de judeus e gentios, mas quem são esses judeus e gentios? Todas as pessoas que viveram desde Adão e que creram em Deus, que eram servos de Deus, que eram filhos de Deus e que esperavam para milhares de anos na frente ainda a redenção deles, que seria a vida de Jesus Cristo para morrer na cruz e salvar, né? Então, a igreja, ela é constituída de judeus e gentios. E esses judeus e gentios envolvem pessoas desde Adão até o último que nascer na face da terra antes da volta de Jesus Cristo. Então, Abel não era judeu. Enoque não era judeu. Noé não era judeu. Por quê? A nação judaica não existia ainda. Então, tinha muita gente ainda, milhares de pessoas, antes da nação judaica, que foram salvos. Pessoas que foram salvas, todas elas. Então, todas as pessoas salvas, desde Adão até o último que vivia na face da terra, faz parte da igreja do Senhor, a igreja universal. Não tem separação mais entre gentios e judeus. Não existe essa separação mais, tá bom? Tá bem entendido isso? Bem, então arrebatamento invisível e a qualquer momento contraria frontalmente a Escritura Sagrada, principalmente em Mateus capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tá bom? Então, arrebatamento invisível, arrebatamento a qualquer momento, nós estamos aqui. De repente, Jesus vem, ninguém vê e arrebata a igreja. Isso não existe, isso é uma falsa doutrina, é um falso ensinamento. O que acontece? Por que esse boom aí do pré-tribulacionismo? Por causa de tudo isso que eu falei, não é? O pré-tribulacionismo ainda é maior, tem mais gente ainda, quer dizer, pelo menos eu suponho, que ainda consegue ser um pouco maior do que o pós-tribulacionismo. Mas por causa de quê? Ele é mais aceito, o pré-tribulacionismo é mais aceito, não por ser bíblico, mas em razão de sua fama, pela intensa propaganda que teve desde a época de 1830, até agora mais recentemente, por esses meios de divulgação aí, os meios de divulgação de todas as formas, né? Então, uma outra coisa também que enfatiza muito isso aí, porque o pré-tribulacionismo por enquanto ele ainda é a maioria, é porque é o seguinte, é mais cômodo e aceitável, né? Fugir da grande tribulação. Mas quem quer passar pela grande tribulação? Eu que sou pós-tribulacionista, eu não quero. Não tem nenhum pós-tribulacionista que eu conheça, ou que existe mesmo, né? Que queira passar pela grande tribulação. Ninguém quer. Mas não é questão de querer ou não. A questão é daquilo que está escrito. É do ensinamento bíblico.
Então, se eu quero ou não quero, não vem o caso. O que vem o caso é o seguinte: o que é que a Bíblia ensina? E a Bíblia não ensina, de maneira nenhuma, o pré-tribulacionismo. A Bíblia ensina o pós-tribulacionismo. Tá? Então, mas como é mais cômodo para as pessoas, mais aceitável, né? Mais palatável, vamos dizer assim, né? Preferível a gente aceitar o pré-tribulacionismo, porque a gente está livre da grande tribulação. Ora, mas quem é que vai livrar da grande tribulação? Se é só Deus que faz isso, e ele falou que não. Ele falou que a igreja passará pela grande tribulação. Isso é ensinamento bíblico. Agora, vou dar uma informação para vocês. Qualquer pessoa que leia unicamente a Bíblia, sem ler outros livros, sem ler opiniões, sem ouvir opiniões de ninguém e tal, todas as pessoas que lerem unicamente a Bíblia, essa pessoa nunca aceitará o pré-tribulacionismo, porque não é verdade, não é verdade. E a Bíblia não fala aquilo que não é verdade, a Bíblia é verdadeira. Então, divisão da vida de Cristo em duas fases. É uma coisa que não existe, que eu falei, né? Outra coisa que eles falam é que a igreja, quando for arrebatada, ela vai para o céu. É uma falsa doutrina também, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não informa, em lugar nenhum, que a igreja será arrebatada até o céu. Não é. Ela informa o quê? Que a igreja será arrebatada até as nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Tá bom? As bodas do Cordeiro. Então eles dizem que a igreja será arrebatada até os céus, onde se darão as bodas do Cordeiro, e lá ficará 7 anos. Eu pergunto aqui para mim, aqui, é até meio cômico dizer isso. Então as bodas do Cordeiro serão nos céus, e durante 7 anos a igreja ficará no céu, é até meio cômico. Eu pergunto, fazendo o que lá no céu? A igreja fica fazendo o que no céu durante 7 anos? Fazendo o quê? Outro erro, porque a Bíblia não menciona isso. A Bíblia não menciona igreja no céu. No céu de Deus, onde está o trono de Deus, não. Eu até, brincando também, eu disse um outro dia, a igreja não vai para o céu nem para passear no trono de Deus, que dirá para morar. Ficar 7 anos lá fazendo o quê? Então, última coisa que eu quero dizer para vocês aqui. No Apocalipse, capítulo 12, que eles falam, né, que a partir do capítulo 6 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse, não faz menção da igreja. Não fala da igreja. Fala sim. Ela não fala da palavra igreja. Se você procurar a palavra igreja de Apocalipse 6 até Apocalipse 19, você não vai encontrar a palavra escrita, né? Igreja. Não tem. Mas a igreja está em tudo quanto é lugar lá, desses capítulos aí, de 6 até 19 do livro de Apocalipse. E mais no meio, capítulo 12, então a palavra de Deus diz que Satanás, juntamente com o anticristo, né, que é no tempo da grande tribulação, né, fará guerra à semente da mulher. Então, a semente da mulher, quem é a semente da mulher? A semente da mulher é a igreja. É a igreja de Jesus Cristo, é a noiva do Cordeiro. Ela é a semente da mulher. Então, existem várias menções, não da palavra igreja, mas do povo, igreja, da igreja propriamente dita, de Jesus, dos capítulos 6 até o capítulo 18. Sem mencionar os últimos capítulos de Apocalipse, né? Mas eu estou querendo dizer, a respeito desses capítulos de 6 a 18, que eles falam que só vai aparecer a igreja novamente lá no capítulo 19, né? Mas não, do capítulo 6 ao capítulo 18, existem várias menções, não da palavra igreja, mas da igreja em si. Principalmente ela sofrendo os horrores da grande tribulação, não tribulação da parte de Deus, mas tribulação da parte do anticristo, que moverá guerra à igreja
E a Bíblia diz que o anticristo prevalecerá, fará guerra aos santos e prevalecerá, conforme diz o apóstolo, o profeta Daniel. Tá bom? Então, quero encerrar aqui dizendo assim: a palavra de Deus é que deve ser acreditada, a palavra de Deus é que precisa ser crida e ser absorvida por nós, para que nós não erremos em tempo nenhum. Tá bom? Então fica essa palavra aqui. Eu tenho algumas coisas mais para falar nesse tema aqui, mas eu quero falar no próximo episódio da Bíblia Fala, do nosso próximo episódio. Tá bom? Então Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês procurem examinar a palavra de Deus e se inteirar daquilo que realmente a Bíblia fala a respeito da escatologia de uma maneira geral. E a Bíblia tem ensinamentos maravilhosos, trazidos por Jesus Cristo, trazidos pelos profetas, trazidos por Jesus Cristo, trazidos pelos apóstolos, e depois da Bíblia, né, vários homens e mulheres de Deus aí na história da igreja, que falam a respeito deste assunto, mas concordando com aquilo que a Bíblia estava fazendo menção. Tá bom? Então Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.